que ela fala muito bem. Coloquei para gravar, só esqueci de gravar a introdução, mas tá tudo bem. Que ela até fala muito dessa habilidade nesse aqui, que é a autocompaixão. Autocompaixão, Isso, é o nome desse outro livro, mas que eu é uma sei. habilidade que ela fala bastante aqui nesse também. A autocompaixão não é a gente negar o problema. Então, sei lá, acordei e tô me sentindo mal. Ah, não, tá tudo bem, pensamento positivo. Não é isso. É sei lá, tô feia, tô me sentindo mal hoje. Mesmo estando feia, então eu vou seguir meu dia. Eu vou acolher esse meu sentimento que não é tão legal e vou seguir. Eu não vou nem ficar só ali nele, né, murmurando ele, lamentando ele, e também não vou fingir que ele não existe, porque as Sim. pessoas tendem a um desses polos, né, que eu acho que ela traz Ou muito se isso também. apegar nele, né? Vou me apegar Isso. nisso daqui. Ou então ficar olhando de estreitinho assim, ó. Tipo, eu vou fingir que eu não tô É, vendo ele. vou colocar embaixo do tapete, até que explode e se torna um problema muito maior. E até tem um momento no livro, eu não lembro em qual das prisões que é, mas que ela fala, né, a lamentação é uma tentativa de mudar o passado, né? Sim. A culpa, ela é um olhar para trás. A ansiedade é um olhar para o Para futuro. frente. E o quanto a gente perde de olhar para o hoje, do que pode ser feito hoje, do que deve ser sentido hoje, né? Até no da bailarina tem uma frase que, nossa, me tocou assim de um jeito também surreal, que ela fala assim, ela tá numa terapia, e aí ela fala assim, olha, nessa terapia eu vou sentir tudo que eu preciso sentir, porque ela negava muitos sentimentos, né, no início. E ela até grita, ela fala pro terapeuta sentar em cima dela, porque ela vai gritar e tal, né? E ela fala assim, depois que eu senti tudo, nada aconteceu. Não me matou. Né? O sentimento ele não tem esse poder de nos matar. Então eu senti tudo que eu precisava sentir. Que parece que a gente evita sentir, com medo mesmo, né? Porque a gente não quer sentir aquilo que é desconfortável. Mas no momento que ela se permite, que ela traz aquilo à tona, no momento, obviamente, não é tão gostoso, mas depois, nossa, é isso. Senti e agora eu Passa. consigo passar, né? Ele não vai ficar fixo aqui comigo, né? E quanto mais a gente tenta fugir, mais ele aparece, não adianta, né? Então eu Sim, acho que ela sim. fala muito sobre essa habilidade mesmo, de enfrentar a realidade, de sentir o que deve ser sentido, de fazer o que tem que ser feito, mas olhando para o real, nem fingindo que não aconteceu, né? Criando ali uma realidade paralela, e nem ficando fixo a esses acontecimentos, porque não é isso também que vai trazer esse senso de utilidade, esse senso de valor, esse senso de sentido de vida, né? Mas a gente ressignificar tudo isso para um sentido, para um propósito, né? Eu acho que é muito importante a gente entender, voltar a entender, né? Que a vida é feita de altos e baixos. Lá no livro Nação Dopamina, maravilhoso também, que fala toda dessa questão dopaminérgica aí do cérebro, desse excesso de estímulo à dopamina que nós temos hoje em dia. Ele fala que a vida é uma gangorra, então você libera dopamina, depois é óbvio que vai dar um down. Então, para tudo, o coração também, ele pulsa e tem as suas ondas. Como tudo na vida, tem os seus altos e os seus baixos. A gente não fica tanto tempo em um lugar nem no outro, e faz parte da vida passar por todos esses momentos. O que a gente vê dentro da sua fala, do que aborda aqui no livro, é justamente as pessoas procurando essa sensação de felicidade, não é nem de felicidade, é de alegria, constante. Mas não é assim. Não é assim que acontece. A gente não vai ter, principalmente nós mulheres, tá, gente? Porque tem uns Uhum. ciclos aí hormonais e as coisas vão acontecendo e é isso. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E ali na introdução, ela pega e fala que o trabalho dela é desenvolvido em quatro princípios psicológicos fundamentais. O porquê? Eu fiz questão que a Tawane, como psicóloga, estivesse aqui e trouxesse toda essa parte mais técnica para a gente. Então, o primeiro princípio é da psicologia positiva, amo, adoro trabalhar com a psicologia positiva. O segundo é da terapia cognitivo-comportamental, que é outro que eu trabalho muito dentro da nutrição também. Sem a terapia cognitivo-comportamental, não consigo desenvolver meu trabalho hoje em dia. O terceiro vem de Carl Rogers,
que é a importância da autoestima positiva incondicional. Depois você fala mais sobre e tal, Falo, pode porque acho que deixar. as outras duas são mais, as pessoas têm mais contato. E por fim, o conhecimento compartilhado, que daí ela fala que vem do companheiro sobrevivente de Auschwitz, Viktor Frankl, que escreveu o livro maravilhoso Em Busca de Sentido. Que livro, gente! Que livro também, tá? Você leu também, né, tal? E esse eu li até na faculdade, esse do Victor. Ah, certeza. Aham, Porque ele é ele é um maravilhoso. psiquiatra que vai para Auschwitz e ele também conta todo o processo e daí ele desenvolve uma terapia, né? Você também pode falar. E daí ele fala que o quê? As piores experiências podem ser os melhores professores, né? O Viktor Frankl, ele é um, como é que é aquela palavra? Um precursor, assim, né, da logoterapia, que Aham. mais tarde é um braço da Gestalt terapia, que até é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos hoje, né? E o que é a logoterapia? Eu falo, eu sou apaixonada, assim, nessa abordagem, porque é de sentido da vida, literalmente, né? Então, até no Em Busca de Sentido, ele fala muito sobre isso, né? O que quem tem um porquê suporta, tolera qualquer como, né? E de fato, Sim, então sim, é muito sobre assim, propósito, sentido. Não adianta a gente achar que na vida vai ser só viver, né? Se deixar de levar, né? Entender racionalmente o que são as coisas. A partir do momento que a gente vê o ser humano como um todo, que tem lá biológico, social, espiritual, emocional, a gente entende que precisa de um algo a mais para guiar essa vida, algo que transcende esse físico, que é nosso corpo, por exemplo, né? No sentido de, não só do corpo, mas de mundo, né? É algo é sim. igual a nossa alma, né? Precisa transcender. O que que é, por exemplo, o amor, a empatia, a compaixão, todas essas virtudes que a gente vai desenvolvendo, não é algo físico, é sentido. Então, ele traz muito essas questões. Eu sou apaixonada por ele, eu puxo uma sardinha mesmo. E o Carl Rogers, né? Ele foi um dos fundadores da Gestalt terapia também. E quando ele fala da autoestima incondicional, é outro termo para autocompaixão. O que, que é isso? É você prezar por aquilo que há de bom, de fato. Não no sentido de negar o que há de ruim, mas mais ou Sim. menos assim, no senso comum. Alimentar a sua luz, né? Mas para alimentar a sua luz, você precisa olhar para a sua sombra. Olhar para a sua sombra não quer dizer que você é uma pessoa ruim, não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo, mas quer dizer que a partir do momento que você reconhece que existe aquilo, é possível mudar. Que é algo que a autora, né, desse livro que a gente está discutindo, da Liberdade é uma Escolha, ela fala muito, que é a autoaceitação. Né? A autoaceitação não é eu olhar só aquilo que tenho de bom, mas é a partir do momento que eu reconheço aquilo que tenho de ruim, aí sim eu posso mudar. Na Antes disso, antes de eu verdade, parar e ser Na honesto verdade, a gente comigo, né? só consegue mudar a partir do momento que eu tenho consciência das minhas sombras, né? Exato. Então, eu olho para ela, tenho consciência, porque muitas vezes passa tão ali que a pessoa não tem nem conhecimento de fato mesmo. Não Sim, ou tem imagina. medo, né? De Sim, assumir. Tem uma frase que eu gosto, que não é do livro, mas que assim, às vezes alguns pacientes trazem muito para mim, né? Tawane, fulano disse isso, Tawane, fulano disse aquilo de mim, você acredita? E a pessoa fica inconformada e tal, né? E eu falo assim, olha, é verdade? Aí a pessoa para, né? Assustada, assim, tipo, ai, é. Não, então por que que você liga? Ou, não, não é verdade. Ah, então é mentira. É mentira. Então por que que você liga? Entende? A gente fica há tantos momentos, tentando se provar, tentando ter essa validação do outro, que a gente esquece do nosso senso mesmo, do filtro, sabe? Aquela coisa de parar assim, tá, mas por que eu tô dando tanta importância para isso? Né? Tá, mas se é verdade, e aí que estão falando? Eu vou ter que trabalhar, né? Se é mentira, por que eu tô ligando? Tipo, é mentira. Eu não preciso provar nada para ninguém, né? Mas a gente, por ser humano, né? A gente tem essa necessidade de pertencimento. E a partir do momento que a gente não é aceito, igual você estava comentando no início, né? Que a gente tem um abandono, que a gente tem uma rejeição, é natural ter esse sentimento de, peraí, não.
tem algo errado, então. E não necessariamente. Às vezes, o outro vai te aceitar como você é. Que também não significa a gente ficar ali na inércia, só alimentando nossas sombras. E Mas aceitar e, tem tipo, que se características que lasque todo batem. mundo, eu sou assim. Só assim Síndrome de e dane, Gabriela. né? Eu nasci É, assim, eu vou ser assim, eu vou, né? Nada de síndrome isso. de Mas Gabriela aqui, hein, gente? exato, né? Não é isso. Mas é no sentido de que existem características que não batem. Todo mundo vai ter defeitos, todo mundo vai ter qualidade. E a gente escolher quem está à nossa volta é uma decisão nossa, né? Ninguém está obrigando ninguém a ficar perto de ninguém. Então, é começar a fazer essa análise, trazendo para a nossa vida, trazendo para as nossas escolhas, né? Igual o Nicolas estava falando esses dias, se a gente tem um casal de amigos, sempre fica enchendo o saco para, tipo, beber, né? Bebida alcoólica e tal. E eu, agora eu tô grávida, não tô bebendo nada, e ele, tipo assim, ele não é de beber muito também, né? A gente tá numa outra vibe. Dele, fica enchendo meu saco, não sei o quê. Nicolas, se você não consegue tolerar alguém enchendo seu saco ali um pouco, o que que a gente vai tolerar? Tipo assim, é natural, é social, as pessoas vão encher o saco. É virar aí, ou usar o senso de humor, né, tá bom. Ou, ó, para de encher meu saco. Seja direto, tá tudo bem. E aí, se o outro não gostar, problema é do outro também, ué, vai fazer o quê? Tá enchendo o saco. Mas é entender até que ponto a gente coloca os limites, até que ponto a gente cede aquilo que a gente às vezes nem quer fazer e só faz por influência do outro, mas mesmo isso, mesmo ceder, é uma escolha. Se a gente não Sim. reconhece a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente permite na nossa vida, que a gente escolhe na nossa vida, a gente vira uma vítima. Que é algo que ela fala muito, né? Vira uma vitimização. Nossa, mas foi obrigado quase a fazer isso. Aí é só uma Nossa, vida mas de olha o que fizeram. murmuração. Exato. E aí Tem é que... outra paralisação. Porque eu tô Sim, vivendo pelas escolhas do outro, ainda por cima, exatamente. né? Não, e daí não é só do outro desse. Aí tem o outro que quer outra coisa de você, o outro que espera outra coisa, outra... Sim. E daí você simplesmente vive uma vida perdida sem saber quem é você. Uma coisa que eu vejo muito, que tem muito a ver com isso que você está falando, eu aplico muito a ferramenta de valores, né? As pessoas não conseguem identificar quais são os valores principais dela. Sendo que todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz na nossa vida tem relação com os nossos valores principais. E a partir do momento que você tem muito claro quais são os seus valores, você não esquece disso, pois escreva, deixa no lugar e olhe para ele todos os dias, todas as suas decisões vão ser mais fáceis, porque está baseado em seu valor, nos seus valores. E quando você toma essas decisões, coerente com os seus valores, é muito fácil dizer não, muito mais fácil dizer o sim, muito mais fácil dizer não, e a vida fica muito mais leve, porque faz muito mais sentido as suas escolhas e como você está vivendo. Uma coisa que eu quero trazer, só um link aqui, falando do nosso processo de evolução mesmo, dessa questão da aceitação, essa necessidade de aceitação, ela vem muito lá dos primórdios mesmo. Por quê? Porque antigamente a gente precisava andar em bandos Para para sobreviver. sobreviver, porque uma pessoa sozinha, o tigre ia lá e nhaque, comia, e não sobrava. E, né, e o bando, um caçava, o outro plantava, o outro... Então, era muito mais fácil você sobreviver. Então, a gente tem muito isso aí no nosso DNA, de querer ser aceito. Mas a gente não vive mais nessa época. A gente já pode conseguir carne no açougue e na feira, né? Então, a gente não vai ficar morrendo de fome. Então, trabalhar essa questão né, até quando eu preciso fazer parte desse meio aqui, eu vou fazer isso aqui acima de qualquer coisa, acima dos meus valores, daí volto a falar, né, sobre os valores. A gente pode até marcar um encontrinho aqui e eu aplico uma ferramenta de valores e se vocês quiserem me manda mensagem, a gente combina isso. Mas ter muito isso, né? Sim, e Mi, até em relação ainda ao pertencimento, o quanto é assim, igual eu estava falando da questão da aceitação, né? Vou usar o exemplo da bebida. O que que eu beber ou não vai mudar na vida de alguém? Eu não estou desrespeitando ninguém, eu não estou sendo, né, rude, grossa, enfim, qualquer adjetivo que seja.
E por isso que eu falo, antigamente, e até, na verdade, eu acho que muito atualmente também, a gente tem uma mania de assim, eu sou amigo por localização. O que isso significa? Estudei junto. É minha parceira de sala. É da sala do lado. Então, naturalmente, vai estreitando esses laços. Só que sem o filtro de entender quem é essa pessoa. E aí, às vezes, você permite que alguém que não tem nada a ver com você entre num lugar muito íntimo seu e bagunce toda a sua vida, né? Porque, na verdade, aquela pessoa não tem nada a ver com você. Você nem sabe por que você se aproximou dela. Ela só, sei lá, estudou na sua sala, ou fez faculdade com você, ou era da sala do lado, e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente reconhece esses valores, que a gente entende qual direção a gente quer seguir na nossa vida, e deixa esse lado emocional de lado, que não é no sentido de também ser sentimentos ou algo do gênero, né? Mas de conseguir escolher. É aquilo, olha, às vezes, ir em tal lugar com tal pessoa não faz sentido para mim. Não faz sentido para as escolhas que eu quero para minha vida. Não faz sentido para aquilo que eu acredito. Então, por que eu continuo fazendo? Né? Então, eu acho que é trazer esse filtro para dentro da nossa vida com tudo, com as pessoas que a gente convive, com os alimentos que a gente consome, com as escolhas que a gente faz, com quem a gente permite estar próximo. Porque o que tem de mais importante na nossa vida, sem ser nossa vida? Sem ela, a gente não é nada. E a gente permite qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer pessoa. Então, eu acho que, igual você falou, a partir dos valores, a gente consegue delinear muito bem qual caminho eu quero seguir, quem eu quero ao meu lado, quem é alguém que traz esse meu lado luz, que eu consigo crescer, que eu consigo evoluir, que me puxa para um lugar melhor, para um caminho de evolução, de crescimento, e quem me puxa para um lado ruim, que você Sim. vê que, tipo assim, a sombra ela ainda vai estar ali, mas a partir do momento que ela é tratada, eu não posso abrir brecha para que ela aumente novamente, porque senão ela vai aumentar, porque a gente é ser humano. Simples assim. Então, eu até falo, gente, na gravidez, meu lado sombra tá, tipo, me pegando de jeito. Ninguém Porque vai eu fico julgar. vendo assim, brava, Todo mundo que nervosa, passou por isso não vai julgar. gente, é uma oscilação de humor. Eu falo, meu Deus, quando eu vi, eu já falei, Espera, né? espera ter uma criança de 3 anos. Daí tu vai ver. E Cris, Aí você me não conta. Né? assusta, Cris. Não, não, não quero te desanimar. É que daí a gente Não, eu vê como entendi, que Cris. a gente não é tão paciente como a gente pensava, a gente não é tão. Mas isso Exatamente, faz parte do gente. amadurecimento. É isso, né? São Mas fases. E que eu é, falo assim, gente, eu me achava tão tranquila. Tipo assim, não tranquila de calminha, que eu nunca fui calminha. Mas assim, tolerante, empática. Agora, gente, infelizmente, falo, isso é horrível porque eu não gosto de ser assim. Mas escreveu, não leu, eu já dei uma patada. Quando eu vi, já falei. Sem paciência total. Óbvio. Gente, eu quase matava as pessoas na minha gestação, principalmente no final, os hormônios do final. Eu falava Uhum, assim: o meu esposo, o Júlio, você conhece o Júlio? Rapaz, tá lá, as sim, meninas conhecem. Eu super olhava para tranquilo. ele e ele respirava fundo, daí eu olhava para ele, daí ele falava assim: eu nem ligo. No da Gabi, sabe? Ele falava assim: eu nem ligo, eu sei que é porque você tá grávida, daqui a pouquinho vai passar. Daí eu falava assim: deixa eu te falar, vou abrir meu coração. Mas assim, eu tenho vontade de dar um soco no seu nariz para arder bastante, sabe? Eu me imagino às vezes fazendo isso. Daí ele fala assim: eu não tô nem aí. Daí eu falava, mas é uma vontade de verdade. Sim, gente, é Pelo amor de Deus. real. É uma coisa é uma fúria, sabe? E que é algo que eu preciso trabalhar em Ó, mim me deu até um normalmente. calor de Tal como falar agora, disso. com os hormônios, né? Então, a gente realmente, igual a Cris falou, é um momento também de amadurecimento, porque vem à tona aquilo que a gente tem que é menos legal, né? Eu acho que só a partir do momento que a gente fala, meu, realmente, acho que aqui eu tô passando um pouco do ponto. Aí eu consigo fazer essa reflexão e trazer, né, para um outro caminho, para um caminho de evolução, para um caminho de amadurecimento, e sem julgamento. Porque o julgamento, apesar de, né, ele parecer um amigo cuidadoso, né, que vem, ó, isso aqui tá errado, ó, apontando o dedo, ele vai paralisar, né? A autora fala muito sobre isso também, o quanto o julgamento, a crítica que é destrutiva, ela não vai levar você a lugar nenhum. Ela Sim. te deixa preso quase como que fosse numa teia, né? Você só fica ali com ele. A única forma da gente conseguir mudar isso é através de aceitar, por mais
difícil que seja, que também eu acho que é um exercício diário. E aí, entender o que é necessário ser feito ou ser sentido, porque existem situações que também não há o que ser feito. E aí vai ser necessário olhar para essa situação, entender como chegou até onde chegou e aceitar. Porque a gente tem que entender a nossa limitação, né? Ela fala muito sobre isso também, né? Do, olha, dá para ir até aqui, mas que isso não dá. E aí, como é que eu acolho essa impotência, né? Como é que eu acolho essa falta de rumo, né? Criando uma nova trajetória. Não tem outra alternativa. Eu acho que, de uma maneira geral, o livro aborda muito forte dois pilares. Me corrija se eu não... A minha percepção. Dentro da minha percepção, ela fala muito do autoconhecimento, que é tornar tudo muito claro, sabe? Você se conhecer de fato, e a autocompaixão. Eu acho que são duas coisas que vêm muito forte, E sabe? até eu acho que eu trocaria só a palavra do autoconhecimento para consciência, Consciência. É isso mesmo. né? Que é o estar lá, é o Tornar estar consciente consciente o que tem daquilo. dentro de você. O que você sente, quais são os pensamentos, né? Exatamente, perfeito. Então, eu acho que traz muito forte essas duas questões. E que é um processo e é um trabalho. Então, que você tem que... Porque daí tem muito cada uma tem uma idade aqui, tem muito do hábito, do que a gente está acostumado a fazer, do que a gente foi acostumado a fazer até agora. A gente sempre tinha gatilhos, e daí, de acordo com esses gatilhos, vinham os pensamentos, né? E como que a gente vai reformular a partir de agora, então? Primeira coisa, é identificar justamente esses gatilhos, quais são os pensamentos e como que eu vou reformular a partir daqui, né? Eu acho que a gente pode abrir para as meninas falarem algum insight, algum trecho, alguma frase que impactou. Conta aí, gente. Fala, escreve aí, fala um pedacinho, uma frase, qualquer coisa, um insight, a percepção, mesmo quem não terminou de ler o livro, até onde foi, né? Conta aí pra gente, divide aí com a gente, porque senão a gente fica aqui. Eu falei que essa resenha estava muito difícil para mim, porque todas as partes que estão grifadas, e vejam, percebam, eu queria ficar falando aqui, pegar, ó, vamos pegar essa frase, agora a gente vai fazer, mas não dá, a gente ia ficar 5 dias fazendo isso. Então, me fala aí. Eu acho que isso que você falou, né, das duas coisas que chamou sua atenção, para mim, eu acho que ela fala muito de enfrentamento, assim, não sei se é essa palavra, mas de enfrentar situações, né? E até os exemplos que ela trouxe, por causa do medo, a fuga, né? Do problema, das situações. E aí, junto com isso, uma coisa que me chamou bastante atenção é, já no começo, que ela fala, acho que a respeito da vitimização, não é da vitimização, acho que ela fala assim também de, de como a gente pode passar por coisas difíceis, mas na nossa geração agora, principalmente dos nossos filhos, eu acho, pelo menos é o que eu vejo aqui em casa, a gente quer poupar eles de todo tipo de sofrimento possível, né? E a gente tem medo do sofrimento para nós também. Diante de qualquer coisa, a gente tem medo, a gente quer fugir e a gente coloca esse peso neles. A nossa geração é assim, eu acho, e ela passou por tantos problemas, e isso, e ela fala sobre isso, né? Como isso deixou ela mais forte. Muito forte, E aí a né? gente olha para isso e fala assim: a gente não é de cristal, a gente não quebra diante de um problema, mas é um medo que eu tenho para mim também e para as minhas filhas, né? De passar por situações difíceis que gerem sofrimento, né? Ainda mais que tenham a ver com maldade das pessoas, a gente tem até um negócio só de pensar nisso. Dá E um a ruim. gente, na verdade, não vai quebrar a gente, não vai, né? A gente consegue passar por situações difíceis e sair muito mais fortes até,
Eu Isso me compartilho chamou do mesmo medo bastante. que você, Cris. Para mim, não, sou casca grossa. Aham. Sou casca grossa, eu encaro. Mas para as filhas, já pequei na educação por causa disso, hein? De colocar numa bolinha e querer resolver. E já estou fazendo um trabalho interno para mudar. Uma das questões de mudar de país, ter, né, toda essa coragem, tudo, de começar do zero, né, gente? Porque você não conhece ninguém, você começa do zero. E não ter medo de fazer isso com as minhas filhas já é de colocar elas também nessa situação de enfrentamento e daí trabalhar toda a questão da autoconfiança, autoestima, né? Para que elas se fortaleçam. Porque a pequenininha eu ainda já era uma mãe mais desenvolvida nesse quesito, mas com a Rafa eu piquei muito de colocar ela na Uhum. bolha. E hoje eu vejo que não foi legal. Não, eu não ajudei, eu quis ajudar, eu fiz porque eu queria ela, não ajudei, gente. Falo aqui, ó, cadê? Qual o trecho que eu já estou fazendo do me autoculpando aqui? Nasce uma criança, nasce a mãe culpada. É isso aí. Tô trabalhando nisso daí. E eu tenho, né, esse medo, só que eu ainda sou mais assim, de boa, né? Eu quero que elas enfrentem situações, porque eu sei que isso é importante. Eu enfrentei várias situações Que na minha adolescência. fortalece, né? Que fortaleceu. E sim, mas que nem o meu marido, ele tem um perfil, um jeito que ele prefere, ele não tem preguiça, ele é muito generoso. Então, para ele, ao invés dele fazer elas terem qualquer desconforto, ele vai lá e faz. Eu não sou assim. Eu mando elas fazerem, sabe? Pelo menos eu falo, não, elas têm que aprender a fazer umas coisas, né? Algumas coisas difíceis. Ele, não, eu faço, não, eu faço, sabe? Quando vê, já fez. E aí, então, é mais difícil ainda, porque eu tenho uma consciência, eu tento. Só que para você colocar isso no outro é mais difícil ainda, né? É, E é um exercício, né? Eu falo, gente, meu neném nem nasceu ainda e eu já tô sofrendo. Só de eu pensar em algumas situações. E é Sim, isso mesmo. Eu acho assim que é a gente entender que eu acho que a palavra que você estava procurando é resiliência, né? Que a uhum, partir do enfrentamento, do obstáculo, da situação desastrosa ali, você sair melhor, você sair fortalecido, você saber enfrentar, você conseguir lidar com esses obstáculos, né? E que se sim. a gente vai e faz tudo pelo outro, como é que o outro vai desenvolver? Não não vai, É, então, não vai. vai ser fraco, vai ser, né? Uma pessoa que não Não, daí, na vai. verdade, na hora que tiver que enfrentar, porque vai chegar a hora E, que vai ter que enfrentar, que a gente não vai estar aqui, né? é, Principalmente pela ordem natural das coisas, a gente não vai estar sempre. Na hora que enfrentar, sempre vai achar que não tem capacidade, né? então, vai Daí ser isso muito mais abala, difícil. aí abala a autoestima, porque a pessoa se sente incapaz, ela não consegue fazer, vive atrás do medo, tem medo de É, tudo, porque nunca precisou enfrentar nada, entende? sim. Então, aí às vezes é muita situação, são muitas situações, até já acompanhei muito de casos, até de pacientes que quando vem faltar um pai, uma mãe, a vida daquela pessoa acaba. Aham, Entende? sim. Vocês entendem o que eu É. tô falando quanto a isso, né? Não tô Sim, falando sim. que já A gente não acabou, está falando de acabou. luto, a gente está É, falando de a pessoa outra não coisa. sai daquilo, ela não consegue Sim. voltar a viver, a ter uma Não vida. consegue ir para frente, seguir, né? Não, não consegue. Tudo, 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 né? Ela fica paralisada. Então, é difícil esse negócio da maternidade aí, E né? até aproveitando esse gancho, Mi, o quanto a gente colocar o nosso sentido em algo físico é sofrimento, na certa. Por quê? Porque o mundo físico acaba, ele degenera em algum momento. Sim, Então, se é no meu corpo, se é na beleza, gente, em algum momento você não vai estar bonito igual a 15 anos atrás, né? Se é numa pessoa, essa pessoa, se acontece alguma coisa com ela, você morre. Se é no seu trabalho, se você perde o emprego, se você precisa mudar de país, se você precisa se reinventar, se vem uma pandemia, o sofrimento ele é muito maior. Por sim. isso que o nosso sentido, trazendo um pouquinho o Vitor de novo, né? Ele precisa ser em algo que transcende, ele precisa ter um propósito, ele precisa ter algo que não é só aqui, no nosso mundo Uhum. palpável,
né? Porque a partir do momento que a gente sai dessa coisa materialista mesmo, porque eu acho que a nossa geração também é muito nessa vibe, né? Das coisas, do material, até no sentido físico mesmo, né? E de valorizar as coisas erradas. Mas quando você se dá conta que não é a coisa certa, entre aspas, né? Para muitas pessoas já é tarde, porque já perdeu muito tempo da vida lutando por algo que não vale. E daí a Entende? gente entra em um link que eu gostaria de falar, que é justamente da autonegligência. É isso, Isso. né? Acho que é um tópico bem bacana aqui para a gente falar. Eu acho que, de uma maneira geral, tudo nesse livro se resume à autonegligência, não? Acho que não, acho que não no sentido só de não se cuidar, né? Que ali ela traz nesse capítulo específico, mas no sentido de talvez deixar de lado aquilo que seria importante por vitimização, por nananã, Por né? E aí a gente medo, tem isso, né? né? Não enfrentar, então ficar na inércia. Entra nessa questão da autonegligência, né? Sim, Você ficar tampando o sol com a peneira, jogar poeira para debaixo do tapete. sim. Porque também é muito mais fácil a gente viver uma vida pelo outro do que por nós, né? Como se assim eu não preciso me responsabilizar pela minha culpa se der merda, né? Então, a partir do momento, percebe como é muito ambíguo? A partir do momento que parece um sacrifício, nossa, algo nobre, tá vendo, Michelle? Olha o que eu faço pela Cris, olha como, né, eu me compadeço, olha como eu me coloco à prova ali. Ao mesmo tempo, também é uma forma de eu, não, tá vendo só? Eu não tenho nada a ver com isso, ó, eu tava fazendo porque a Cris pediu, Tchau, tava fazendo porque autorresponsabilidade, né? exato, Zero né? autorresponsabilidade. Sim, é quase como se a pessoa se tornasse um mártir, né? Olha como ela é nobre, né? Tá vendo como é ligado também a essa questão da validação, a essa questão do querer Sim. ser visto como bom. E não é uma vida real, é uma máscara, né? É uma máscara que a gente usa máscaras mesmo, né? Mas que eu acho que quando se torna algo fixo, quando se torna uma prisão, aí sim é um problema. Porque eu não vivo mais por mim, né? E por mim não num sentido egoísta, mas num sentido de sentido, num sentido de entender aquilo que é correto, aquilo que é a minha verdade. Eu vivo pelo outro, né? E aí quando chega lá na frente, aquela pessoa amargurada, nossa, fiquei 20 anos vivendo pela Michelle, né? Por que, Senhor, que eu fiz isso, né? Não, se a pessoa ainda se faz por quê, ainda tá bom, porque cai uma ficha lá no final. Agora tem gente que fica o quê? Vivi uma vida inteira e olha lá, o que É que eu recebo em troca e tadadadadadã, isso, né? exatamente. Aham. E aí, meninas, querem falar mais alguma coisa? Alguém quer contribuir aí, dar um insight? Vocês gostaram desse livro? Gostaram igual a gente gostou? Que a gente já anunciou, que é nosso livro top 1 da vida. É esse, daí o meu segundo, vocês já sabem qual que é, né? Já sabe qual é o meu segundo, Tawane? Michelle, são tantos. Os quatro compromissos. Ele ainda Sabe, tá no top. compromisso, verdade, verdade, verdade. Eu amo Ai, o muito Tempo de ele. Vales também é tão bom. Muito, né? Ai. E aí, Tempo de gente? Vales. É isso, finalizamos. Acabamos por aqui. Eu vou depois anunciar qual que vai ser a próxima leitura. Estou querendo colocar alguns sobre hábitos, sabe? Para a gente começar esse início de ano, de novo resgatando a importância da construção de hábitos, né? Trabalhar, linkar justamente os seus hábitos com os seus valores, né? A gente precisa estar linkado, ter isso muito claro e na construção do futuro. Os hábitos, quando eu falo de hábitos, muitas pessoas ficam imaginando muito da questão da alimentação, mas não tem relação só com isso. Muito do que o livro aborda mesmo, se a gente fizer uma construção de novos hábitos, então assim, eu tenho um gatilho de um pensamento X. Então tá, mecanicamente eu vou pensar o quê? Então eu vou escrever aqui, ó, porque quando eu pensar tal coisa, eu vou pensar em cima uma nova situação. Isso é uma construção de um novo hábito. Então eu acho muito importante falar sobre hábito. Então, provavelmente nosso segundo eu vou escolher qual de hábitos aí que eu amo. Amo hábitos atômicos, também tenho
E, gente, aqui já é meia-noite, já tá falhando a memória. Micro hábitos também é sensacional. Vou decidir aí qual que vai ser a nossa próxima leitura, depois eu vou falar para vocês. A partir de hoje, estão abertas as inscrições do Novo Start. O Novo Start vai ter um workshop sobre organização da rotina, que entra tudo muito dessa questão dos hábitos também, mas da organização vem muito conteúdo prático e vai ter um workshop sobre mindful eating. Eu fiz assim, ó, porque a Tawane está desse lado aqui no meu coisa. E a gente já tem aula dela sobre hábitos no nosso clube de leitura. Tem uma aula dela falando sobre hábitos, construção de hábitos. Quem não assistiu, vai lá assistir. Quem precisa, né? Quem precisa eu acho ótimo, porque eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu estou errada nesse meu raciocínio? Me corrija se eu estiver errada. Mi, acho que assim, não é todo mundo que precisa de terapia, mas todo mundo pode ser beneficiado com a terapia, né? Às vezes as pessoas acham que precisa ter um grande problema ou um grande obstáculo, mas na verdade, às vezes o que te trava é uma coisa tão simples que a hora que você vai para uma terapia adequada, né, eficaz, resolveu, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Não é que precisa. Muitas pessoas vão viver normalmente sem. Mas, a partir do momento que você Não, abre não esse acho que vai viver normalmente. Eu acho que vai com mais viver. dificuldade. Exatamente. Eu acho que a vida com terapia é mais fácil. Exato. É Pronto. isso. É utilizar as ferramentas que a gente tem para viver de uma maneira melhor, né? Exatamente. E sem essa questão de grandes problemas, eu acho que a terapia vem muito para organizar os pensamentos. Total. Quando você fala em voz alta, você se escuta. Uhum. Então, e muitas vezes a gente começa também a falar coisas que tá tão lá dentro, tão no nosso íntimo, que muitas vezes a gente justamente não aceita nem pensar. E quando Uhum. você menos espera, porque a terapia é incrível, você muitas vezes fala assim, eu vou lá e eu não vou falar Falar disso. disso. Aham. E você sai o quê? Falando só daquilo. É maravilhoso, gente. É Sério. maravilhoso. Então, tem a Tawane, que é uma profissional maravilhosa, que, claro, sempre eu vou indicar. Tá, obrigada por você estar aqui hoje. Ai, me Grávida, depois de sabe. trabalhar até 7 horas da noite, gente, está aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui comigo. E logo mais, até o final de semana, eu falo qual que é o próximo livro e daí vai ter, quero vocês no workshop. Mesmo quem não for fazer o start, consegue fazer os workshops. Manda mensagem para mim que daí a gente conversa. Roberta, obrigada, maravilhosa. Vivi, Lore, Cris, saudade, tal, minha sócia, amiga. Oh, gente, fiquem todas com Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Mi. Beijo. Beijo, tchau.